Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 35 Os Primeiros no Céu. Você se acha muito esperto, mas meus olhos não são os de qualquer fidalgote, para serem iludidos por um nariz falso e um pouco de sujeira no rosto. Alguém esbarrou na cama de campanha de Sigizil, despertando-o de um sonho. Ele bocejou e o sino de desjejum de Rocha começou a soar no cômodo ao lado. Estivera sonhando em Azistiano, que estava de volta ao lar, estudando para os testes do serviço público. Passaro teria qualificado para entrar em uma escola de verdade, com uma chance de se tornar secretário de alguém importante. Só que no sonho, ele entrara em pânico ao perceber que havia desaprendido a ler. Depois de tantos anos longe, pensar na sua língua materna era estranho. Ele bocejou novamente, se sentando na cama, as costas apoiadas na parede de pedra. Havia 3 casernas pequenas e uma sala comum no centro. Lá fora, todo mundo se empurrava na maior bagunça para chegar à mesa do desjejum. Rocha teve que gritar com eles, de novo, para que se organizassem. Meses na Ponte 4, agora cavaleiros radiantes aprendizes, e aquele bando ainda não sabia formar fila direito. Eles não durariam um dia em Azir, onde formar uma fila de modo ordeiro não só era esperado, como praticamente uma questão de orgulho nacional. Sigizil pousou a cabeça contra a parede, lembrando. Fora o primeiro da família em gerações com uma chance real de passar nos exames. Um sonho tolo. Todo mundo em Azir falava sobre como até o homem mais humilde podia tornar-se o primeiro. Mas o filho de um trabalhador tinha muito pouco tempo para estudar. Ele balançou a cabeça, então lavou-se em uma bacia de água que havia trazido na noite anterior. Levou um pente ao cabelo e inspecionou a própria aparência em uma placa de aço polido. Seu cabelo estava ficando longo demais. Os cachos negros tinham uma tendência a despontar. Ele pegou uma esfera para usar de iluminação enquanto se barbeava. Havia adquirido uma navalha. Contudo, logo depois de começar, se cortou. Ele arfou com a dor e sua esfera se apagou. O quê? A pele de Sigizil começou a brilhar, emitindo uma tênue fumaça luminosa. Ah, certo. Kaladin estava de volta. Bem, isso ia resolver muitos problemas. Ele pegou outra esfera e fez o que pôde para não a consumir enquanto terminava de se barbear. Disso, pressionou sua mão contra a testa. Outrora, tivera marcas de escravo ali. A luz das tempestades as curara, embora sua tatuagem da Ponte 4 permanecesse. Ele se levantou e vestiu o uniforme. Azul Colin, distinto e bem cuidado. Ele enfiou seu novo caderno de couro suíno no bolso, então saiu para a sala comum, e parou bruscamente quando o rosto de Lopen pendeu bem diante dele. Sigizil quase bateu de cara com o Erdaziano, que estava preso pelas solas dos pés no tormentoso teto. Oi, disse Lopen. Ele segurava uma tigela de mingau matinal, de cabeça para baixo, ou, bem, de cabeça para cima, mas invertida para Lopen, diante de si. O Erdaziano tentou tomar uma colherada, mas o mingau escapou da colher e derramou no chão. Lopen, o que você está fazendo? Praticando. Tenho que mostrar como sou bom, Ruth. É como com as mulheres, só que envolve se grudar no teto e aprender a não derramar comida na cabeça das pessoas de que você gosta. Saia da frente, Lopen. Ah, você precisa pedir direito. Eu não sou mais maneta. Não dá para ficar passando por cima de mim. Sabe como conseguir que um Erdaziano de 2 braços faça o que você quer? Se eu soubesse, não estaríamos tendo essa conversa. Bem, você toma dele suas 2 lanças, obviamente. Ele abriu um grande sorriso. Ali perto, Rocha gargalhou alto. Ha! Lopen agitou os dedos na direção de Sigizil, como que para provocá-lo, suas unhas brilhando. Como todos os Erdazianos, ele tinha unhas de um tom marrom escuro e duras como cristal. Lembravam um pouco uma carapaça. Ele também ainda tinha tatuagem na cabeça. Embora até o momento só uns poucos da Ponte 4 houvessem aprendido a sugar luz das tempestades, todos haviam mantido suas tatuagens. Só Kaladin era diferente. Sua tatuagem havia derretido quando ele absorveu luz das tempestades e suas cicatrizes se recusavam a se curar.
Lembre-se dessa para mim, Hutch, disse Lopen. Ele nunca havia explicado o que Hutch significava ou por que usava a palavra para se referir apenas a Sigizil. Vou precisar, claro, de muitas e muitas piadas novas, e também de mangas. O dobro de mangas, exceto nos coletes, que vai ser o mesmo número. Como você conseguiu subir até aí para grudar seus pés? Não, nem comece. Na verdade, não quero saber. Sigizil se abaixou e passou sob Lopen. Os homens ainda estavam pegando comida, rindo e gritando em um completo caos. Sigizil gritou para chamar a atenção deles. Não esqueçam, o capitão nos quer prontos para a inspeção até o segundo sino. Mal deu para ouvi-lo. Onde estava Tefit? Os homens prestavam atenção quando ele dava ordens. Sigizil balançou a cabeça, abrindo caminho até a porta. Entre seu povo, ele tinha uma altura mediana, mas havia se mudado para viver entre os aletianos, que eram praticamente gigantes. Então, ali, ele era alguns centímetros mais baixo do que a maioria. Saiu discretamente para o corredor. As equipes de ponte ocupavam uma sequência de grandes casernas no primeiro andar da torre. A ponte 4 estava ganhando poderes de radiantes, mas havia centenas de outros homens no batalhão que ainda eram da infantaria comum. Talvez Tefit estivesse inspecionando as outras equipes. Ele recebera a responsabilidade de treiná-las. Tomara que não tenha sido outra coisa. Kaladin dormia nos próprios pequenos aposentos, no final do corredor. Sigizil foi até lá, revendo as anotações no seu caderno. Ele usava glifos aletianos, como era aceitável para um homem ali, e nunca aprendera o verdadeiro sistema de escrita deles. Raios, havia tanto tempo que estava longe que o sonho provavelmente tinha razão. Ele talvez tivesse dificuldades em escrever em azistiano. Como seria a vida se ele não tivesse provado ser um fracasso, uma decepção? Se houvesse passado nos testes, em vez de se meter em encrencas, precisando ser salvo pelo homem que havia se tornado seu mestre? Primeiro a lista de problemas, ele decidiu, chegando à porta de Kaladin e batendo. Entre, disse a voz do capitão lá de dentro. Sigizil encontrou Kaladin fazendo suas flexões matinais no chão de pedra. Seu casaco azul estava dobrado sobre uma cadeira. Senhor, disse Sigizil. Oi, Sig, respondeu Kaladin, grunhindo enquanto continuava com as flexões. Os homens estão de pé e reunidos para a inspeção. De pé, sim. Quando saí, eles pareciam prestes a começar uma guerra de comida, e só metade estava usando uniforme. Eles estarão prontos, disse Kaladin. Você quer alguma coisa, Sig? Sigizil sentou-se na cadeira junto do casaco de Kaladin e abriu o caderno. Muitas coisas, senhor. Entre elas, o fato de que o senhor deveria ter uma escriba de verdade e não... Isso que eu sou. Você é meu secretário. Um péssimo secretário. Temos um batalhão inteiro de combatentes com apenas 4 tenentes e nenhuma escriba oficial. Francamente, senhor, as equipes de ponte estão uma bagunça. Nossas finanças estão um caos. Os pedidos de requisição estão se acumulando mais rápido do que Leiten consegue dar conta, e há uma horda de problemas que precisam da atenção de um oficial. Kaladin grunhiu. A parte divertida de comandar um exército. Exatamente. Eu estava sendo sarcástico, Sig. Kaladin se levantou e limpou a testa com uma toalha. Tudo bem. Vá em frente. Vamos começar com algo fácil. Pete agora está oficialmente noivo da mulher que ele andava cortejando. Isso é maravilhoso. Talvez ela possa ajudar você com os deveres de escriba. Talvez. Você não estava querendo requisitar moradias para homens com famílias? Sim. Isso foi antes de toda a confusão com o pranto e a expedição para as planícies quebradas. E eu deveria tocar no assunto de novo com as escribas de Dalinar. Não deveria? A menos que espere que os casais dividam um beliche nas casernas comuns, eu diria que sim. Sigizil olhou a página seguinte do caderno. Acredito que Bizig também esteja perto de noivar. É mesmo? Ele é tão quieto. Nunca sei o que se passa por trás daqueles olhos. Sem mencionar Punio, que eu descobri recentemente que já está casado. Sua esposa vem deixar comida para ele. Pensei que fosse a irmã dele. Acho que ele queria se enturmar, comentou Sigizil. Como fala pouco aletiano, já dificulta. E também há a questão de Drey. Qual questão? Bem, ele está cortejando um homem, sabe? Kaladin vestiu o casaco, dando uma risadinha. Disso eu sabia. Você só notou agora? Sigizil assentiu. Ele ainda está com Drew, que trabalha para o mestre quarteleiro do distrito? Sim, senhor. Sigizil baixou os olhos. Senhor. Bem. É só que... Sim?
Senhor, Drey não preencheu os formulários apropriados. Se ele deseja cortejar outro homem, precisa se candidatar a remanejamento social, certo? Kaladin revirou os olhos. Então não havia formulários para isso em Aletkar. Sigizil não podia dizer que estava surpreso, já que os aletianos não tinham procedimentos apropriados para nada. Como vocês se candidatam a remanejamento social? Nós não fazemos isso. Kaladin franziu o senho. Isso é realmente um problema tão grande para você, Sigi. Talvez. Senhor, não é isso especificamente. Nesse momento há 4 religiões representadas na ponte 4. 4. Robert segue as paixões, senhor. 4, mesmo sem contar Tefit, que não consegui entender direito. E agora há toda essa conversa de que o Luminobre Dalinar alega que o Todo-Poderoso está morto e... Bem, eu me sinto responsável, senhor. Por Dalinar. Kaladin franziu o senho. Não. Ele respirou fundo. Tinha que haver uma maneira de explicar. O que seu mestre faria? Ora, disse Sigizil, se agarrando a uma ideia, todo mundo sabe que Mishin, a terceira lua, é a mais inteligente e astuta das luas. Tudo bem. E por que isso é relevante? Porque é uma história, disse Sigizil. Quieto. Quero dizer, por favor, escute, senhor. Sabe, existem 3 luas, e a terceira lua é a mais inteligente. E ela não deseja estar no céu, senhor. Ela quer escapar. Então, certa noite ela enganou a rainha do povo de Natan. Isso foi há muito tempo, quando esse povo ainda existia. Quero dizer, ele ainda existe, mas era mais numeroso nessa época, senhor. E a lua enganou, e elas trocaram de lugar até que pararam. E agora o povo de Natan tem pele azul. Isso faz sentido? Kaladin hesitou. Eu não faço ideia do que você acabou de dizer. Bem, disse Sigizil. É obviamente fantasioso. Não é o motivo real porque o povo de Natan tem pele azul. Isso deveria explicar alguma coisa? Era como meu mestre sempre fazia, disse Sigizil olhando para os próprios pés. Ele contava uma história sempre que alguém estava confuso ou quando as pessoas estavam zangadas com ele. E bem, isso mudava tudo, de alguma maneira. Ele olhou para Kaladin. Acho que, disse Kaladin lentamente. Talvez você se sinta como uma lua. Não é isso. Era sobre responsabilidade, mas ele realmente não havia explicado bem. Raios. Mestre Royd o considerara um cantor do mundo formado, e ali estava ele sem conseguir ao menos contar uma história direito. Kaladin deu-lhe um tapinha no ombro. Está tudo bem, Sigi, senhor. Os outros homens não têm nenhuma orientação. O senhor deu a eles um propósito, um motivo para serem bons homens. Eles são bons homens. Mas de certa maneira era fácil quando éramos escravos. O que faremos se nem todos os homens manifestarem a habilidade de sorver luz das tempestades? Qual é nosso lugar no exército? O Luminobre Colin nos liberou do trabalho de guarda, já que disse que nos quer praticando e treinando como radiantes. Mas o que é um cavaleiro radiante? Teremos que descobrir. E se os homens precisarem de orientação? E se eles precisarem de uma moral a seguir? Alguém precisa falar com eles quando estiverem fazendo algo errado, mas os fervorosos nos ignoram, já que nos associam às coisas que o Luminobre Dalinar está dizendo e fazendo. E você acha que pode guiá-los? Perguntou Kaladin. Alguém deveria, senhor. Kaladin acenou para que Sigizil seguisse para o corredor. Juntos, começaram a caminhar rumo às casernas da Ponte 4, Sigizil segurando uma esfera para iluminar o caminho. Eu não vejo problemas em você ser algo como o fervoroso da nossa unidade, disse Kaladin. Os homens gostam de você, Sigi, e valorizam muito o que você tem a dizer. Mas tente compreender o que eles querem da vida, e respeite isso, em vez de projetar sobre eles o que você pensa que eles deveriam querer da vida. Mas, senhor, algumas coisas são simplesmente erradas. O senhor sabe no que Tefit se meteu, e Uyo. Ele anda visitando as prostitutas. Isso não é proibido. Raio, já tive alguns sargentos que disseram que essa é a chave para uma mente saudável na batalha. É errado, senhor. Imita um juramento sem o compromisso. Toda grande religião concorda, exceto os rechianos, eu acho. Mas eles são pagãos até mesmo entre pagãos. Seu mestre o ensinou a ser crítico desse jeito? Sigizil parou bruscamente. Sinto muito, Sigi, disse Kaladin. Não, ele dizia a mesma coisa. O tempo todo, senhor. Eu te dou permissão para conversar com Uyo e explicar suas preocupações, disse Kaladin. Não vou proibi-lo de expressar sua moral, pelo contrário. Só não apresente suas crenças como nosso código, apresente-as como suas e ofereça um bom argumento. Talvez os homens escutem. Sigizil assentiu, apressando-se para acompanhá-lo. Para esconder seu embaraço,
mais por ter fracassado completamente em contar a história direito do que por qualquer outra coisa, ele enfiou a cara no caderno. Isso traz outra questão, senhor. A Ponte 4 está reduzida a 28 membros, depois das nossas perdas durante a primeira tempestade eterna. Pode estar na hora de fazer um recrutamento. Recrutamento? Disse Kaladin, inclinando a cabeça. Bem, se perdermos mais membros, isso não vai acontecer, disse Kaladin. Era o que ele sempre pensava. Ou mesmo que isso não aconteça, é menos do que os 35 ou 40 que formam uma boa equipe de ponte. Talvez a gente não precise manter esse número, mas uma boa unidade ativa deve sempre procurar pessoas para recrutar. E se mais alguém no exército estiver demonstrando a atitude correta para ser um corredor dos ventos, ou, mais importante, e se nossos homens começarem a fazer os juramentos e se vincularem com os próprios esprenos, teríamos que dissolver a Ponte 4 e deixar que cada homem fosse um radiante isolado? A ideia de dissolver a Ponte 4 parecia causar quase tanta angústia a Kaladin quanto a ideia de perder homens em batalha. Eles caminharam em silêncio por um curto período. Não estavam indo para as casernas da Ponte 4, afinal, Kaladin havia seguido um caminho que se aprofundava na torre. Eles passaram por uma carroça de água, puxado por trabalhadores para levar água dos poços até os setores dos oficiais. Normalmente, aquilo seria trabalho para parchamanos. Deveríamos ao menos fazer uma chamada de recrutamento, disse Kaladin finalmente. Embora eu honestamente não consiga pensar em como selecionar os candidatos até um número razoável. Vou tentar desenvolver algumas estratégias, senhor, disse Sigizil. Posso perguntar para onde estamos? Ele perdeu o fio da meada quando viu Lin andando depressa pelo corredor em sua direção. Ela carregava uma peça de diamante para iluminar o caminho e vestia seu uniforme Colin, o cabelo escuro aletiano puxado para trás em um rabo de cavalo. Ela parou quando viu Kaladin, então fez uma saudação. Exatamente o homem que eu estava procurando. O mestre quarteleiro Vevidar mandou uma mensagem dizendo que sua solicitação em comum foi realizada, senhor. Excelente, disse Kaladin, marchando pelo corredor e passando por ela. Sigizil lançou um olhar a Lin, enquanto ela os acompanhava, e a mulher deu de ombros. Ela não sabia qual era a solicitação em comum, só que havia sido realizada. Kaladin fitou Lin enquanto caminhavam. É você que tem ajudado meus homens, certo? Lin, não é? Sim, senhor. Na verdade, parece que você tem arrumado desculpa a entregar mensagens para a Ponte 4. Sim, senhor. Então, não tem medo dos radiantes perdidos? Francamente, senhor. Depois do que vi no campo de batalha, prefiro estar do seu lado, em vez de apostar nos oponentes. Kaladin assentiu, pensativo enquanto caminhava. Lin, gostaria de se juntar aos corredores dos ventos? A mulher parou abruptamente, de queixo caído. Senhor? Ela bateu continência. Senhor, eu adoraria. Raios, excelente, disse Kaladin. Segui, pode mostrar a ela nossos livros Razão e Contas? Lin baixou a mão da testa. Livros Razão? Contas? Os homens também vão precisar de alguém que escreva cartas para a família deles, disse Kaladin. E talvez seja bom escrever uma história da Ponte 4. As pessoas ficarão curiosas, e um relato escrito vai me livrar de ter que explicar o tempo todo. Ah, disse Lin. Uma escriba. Claro, replicou Kaladin, voltando-se para ela no corredor e franzindo o senho. Você é uma mulher? Pensei que estava perguntando. Quero dizer, nas visões do Grão-Príncipe, havia mulheres entre os cavaleiros radiantes e com a luminosa Shallan. Ela enrubesceu. Senhor, não me juntei aos batedores porque gosto de ficar sentado olhando para livros de contabilidade. Se é isso que está oferecendo, terei que recusar. Os ombros dela caíram e ela não encarou Kaladin nos olhos. Sigizil percebeu estranhamente que queria socar seu capitão. Não com força, veja bem, só um leve soco para acordá-lo. Não se lembrava de ter sentido essa vontade em relação a Kaladin desde a vez em que o capitão o despertara naquela primeira manhã, ainda no acampamento de guerra de Sadeias. Entendo, disse Kaladin. Bem, vamos fazer testes para admissão na ordem propriamente dita. Creio que posso estender um convite a você, se quiser. Testes? Disse ela. Para postos de verdade? Não só para fazer contas? Raios, estou dentro. Fale com seu superior então, disse Kaladin. Eu ainda não desenvolvi o teste exato, e você vai precisar passar antes de entrar. De qualquer modo, vai precisar de permissão para trocar de batalhões. Sim, senhor, disse ela e foi embora. Kaladin observou enquanto ela se afastava, então grunhiu baixinho.
Sigizil, sem ao menos pensar, murmurou. Seu mestre o ensinou a ser insensível desse jeito. Kaladin olhou de soslaio. Tenho uma sugestão, senhor, continuou Sigiz. Tente compreender o que as pessoas querem da vida e respeite, em vez de projetar sobre elas o que você acha que elas deveriam. Calhe a boca, Sigi. Sim, senhor. Desculpe, senhor. Eles voltaram a andar e Kaladin pigarreou. Você não precisa ser tão formal comigo, sabe? Eu sei, senhor. Mas o senhor é um olhos claros agora, e um fractário e, bem, parece certo. Kaladin enrijeceu, mas não o contradisse. Na verdade, Sigizil sempre se sentira pouco à vontade tratando Kaladin como outro carregador de pontes qualquer. Alguns dos outros faziam isso. Tefft, Rocha e Lopen, do seu jeito estranho. Mas Sigizil sentia-se mais confortável quando o relacionamento era claro e estabelecido. Capitão e secretário. Moash havia sido o mais próximo de Kaladin, mas ele não estava mais na Ponte 4. Kaladin não contara o que Moash havia feito, só que ele se retirou da nossa companhia. Kaladin ficava tenso e silencioso sempre que o nome de Moash era mencionado. Algo mais nessa sua lista? Perguntou Kaladin enquanto passavam por uma patrulha no corredor. Ele recebeu saudações caprichadas. Sigizil deu uma olhada no caderno. Contas e a necessidade de escribas. Código moral para os homens. Recrutamento. Ainda precisamos definir nossa posição no exército, agora que não somos mais guarda-costas. Ainda somos guarda-costas, disse Kaladin. Nós só protegemos qualquer um que precise. Temos problemas maiores com aquela tempestade. Ela havia voltado uma terceira vez, e o evento provara que era ainda mais regular que as grandes tormentas. A cada 9 dias. Na altura em que estavam, a passagem da tempestade era apenas uma curiosidade. Mas, por todo o mundo, cada nova chegada piorava a situação de cidades já prejudicadas. Eu sei disso, senhor, disse Sigizil. Mas ainda assim, precisamos nos preocupar com os procedimentos. Veja só, deixe-me perguntar o seguinte. Nós, enquanto Cavaleiros Radiantes, ainda somos uma organização militar aletiana? Não, respondeu Kaladin. Essa guerra é maior do que a Letkar. Nós lutamos por toda a humanidade. Muito bem, então qual é nossa cadeia de comando? Nós obedecemos ao rei Eliokar. Ainda somos seus súditos. E em qual Dan ou não estamos na sociedade? O senhor é um fractário na corte de Dalinar, não é? Quem paga os soldos da Ponte 4? E as outras equipes de ponte? Se houver um conflito ligado às terras de Dalinar em Aletkar, ele pode chamar o senhor e a Ponte 4 para lutar por ele, em uma relação normal de suzerano-vassalo? Se não, então ainda podemos esperar que ele nos pague? Danação, sussurrou Kaladin. Sinto muito, senhor. Isso. Não. São boas perguntas, Sigi. Tenho sorte de você estar aqui para fazê-las. Ele agarrou o ombro de Sigizil, parando diante dos escritórios do mestre quarteleiro. Às vezes me pergunto se não é um desperdício você estar na Ponte 4. Você deveria ter sido um erudito. Bem, esse vento passou por mim anos atrás, senhor. Ele respirou fundo. Eu falhei nos exames para treinamento do governo em Azir. Não fui bom o bastante. Então os exames eram idiotas, replicou Kaladin. E Azir se deu mal, porque perdeu a oportunidade de ter você. Sigizil sorriu. Estou feliz que tenha sido assim. E, estranhamente, ele sentia que era verdade. Um peso indefinível que estivera carregando pareceu cair de seus ombros. Honestamente, eu me sinto como Lin. Não quero ficar encurvado sobre um livro de contas quando a Ponte 4 sair voando. Quero ser o primeiro no céu. Acho que você vai ter que disputar com Lopen por essa distinção. Respondeu Kaladin com uma risada. Venha! Ele entrou no escritório do mestre quarteleiro, onde um grupo de guardas abriu caminho de imediato. Na bancada, um soldado corpulento com mangas arregaçadas procurava em meio a caixas e caixotes, resmungando baixo. Uma mulher parruda, presumivelmente sua esposa, inspecionava formulários de requisição. Ela cutucou o homem e apontou para Kaladin. Finalmente, disse o mestre quarteleiro. Estou cansado de guardar isso aqui, atraindo a atenção de todo mundo e me fazendo suar, feito um espião cheio de esprenos. Ele foi até um par de grandes sacos pretos no canto, que na opinião de Sigizil, não estavam atraindo atenção nenhuma. O mestre quarteleiro levantou-os e olhou para a escriba, que verificou de novo alguns formulários, então assentiu, estendendo-os a Kaladin para que ele os marcasse com seu selo de capitão. Com a papelada completa, o mestre quarteleiro entregou um saco para Kaladin e outro para Sigizil.
Os sacos tilintavam com o movimento e eram surpreendentemente pesados. Sigizil desfez o laço do saco que carregava e deu uma olhada lá dentro. Uma enxurrada de luz verde, poderosa como a luz do sol, brilhou sobre ele. Esmeraldas, do tipo grande não em esferas, provavelmente cortadas a partir de gemas coração dos demônios do abismo, caçados nas planícies quebradas. Em um instante, Sigizil compreendeu que os guardas que enchiam o cômodo não estavam ali para pegar algo do mestre quarteleiro, e sim para proteger aquela riqueza. Essa é a reserva real de esmeraldas, disse o quarteleiro. Guardada para grãos de emergência, renovada com luz na tempestade dessa manhã. Não consigo nem imaginar como vocês convenceram o grão-príncipe a deixá-los pegá-la. Nós estamos só pegando emprestado, disse Kaladin. Vamos devolver antes do anoitecer. Mas fique sabendo que algumas vão estar escuras. Vamos precisar usá-las de novo amanhã. E no dia depois de amanhã. Eu podia comprar um principado com essas esmeraldas, grunhiu o mestre quarteleiro. Para quê, em nome de Kelek, vocês precisam delas? Sigizil, contudo, já havia adivinhado. Ele sorriu como um idiota. Para praticarmos ser radiantes. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.